Você procrastina? Sabe que tem que fazer alguma coisa e fica enrolando? Se isso está se tornando um problema, ou já se tornou, já é um problema na sua vida profissional, principalmente, ou mesmo na sua vida pessoal, talvez esse vídeo seja muito interessante para você, porque eu vou explicar o que é a procrastinação, o que causa, né, quais são as causas da procrastinação e, principalmente, como você pode resolver esse problema. É isso aí, gente. Se você já começou a estudar alguma coisa sobre procrastinação e deu aquela busca básica no Google, fatalmente você já se deparou, já viu o vídeo do Tim Urban sobre procrastinação. Se eu não me engano, o nome do título é Por Dentro da Mente de um Mestre Procrastinador. E é aquele vídeo que ele faz uma analogia muito divertida com um macaquinho, que é o macaquinho da procrastinação, que mantém a mente no tempo presente, se divertindo. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja, porque, como eu já falei, ele é muito divertido e ele é muito didático, para que você entenda o que é procrastinação. Só que aí vem um alerta. O que ele fala no vídeo é uma das possíveis causas. Existem outras, e é justamente o que a gente vai falar nesse vídeo. Porque é somente quando você entende totalmente o que causa a procrastinação que você vai estar preparado para começar a resolver esse problema na sua vida. Em primeiro lugar, o que é procrastinação? Simples. Procrastinação é quando você adia o início de uma atividade ou o término de uma atividade, né? Não é só que você fica enrolando para não começar. Às vezes você começa, mas você não consegue terminar aquela atividade. E procrastinação também se refere à tomada de decisões. Você não consegue ficar adiando uma determinada decisão que você tem de tomar. Todo mundo, quando eu me refiro a todo mundo, eu acho que todo mundo realmente, em algum momento da vida, procrastinou alguma coisa. Isso é um fato. Você pode olhar para trás, você já deve ter procrastinado alguma coisa, e isso é normal. Todo mundo tem uma procrastinação eventual, e isso não é um problema, dependendo da coisa que você tem que fazer ou da decisão que você tem que tomar, né? Porque nenhuma regra é absoluta. Isso seria uma generalização e, em geral, generalizações são ruins. Mas, em geral, isso não é um problema, né? A menos que aquela decisão seja muito importante, aquela coisa seja muito importante. Mas o mais preocupante é a procrastinação crônica, que é aquela que a pessoa vai habitualizando, em que aquilo começa a se tornar um problema porque vai procrastinando várias coisas na vida profissional, ou na vida pessoal, ou nas duas. E pesquisas indicam que uma em cada 5 pessoas tem algum tipo de procrastinação crônica. Então, isso é um problema bastante significativo na nossa sociedade. Dito isso, eu vou passar a falar das causas da procrastinação. Uma primeira observação sobre a procrastinação é que um estudo recente, comparando 180, 181 gêmeos, aqueles gêmeos idênticos com gêmeos não idênticos, mostrou, sugeriu que a procrastinação tem um componente genético aí, porque devido às respostas dos gêmeos idênticos, né, que tem 100% dos genes semelhantes, quanto os não idênticos, que essa percentagem é metade, 50%. Agora, tá, mas então isso é uma maldição genética, estou destinado, não tem jeito. Não. Longe da procrastinação, da genética ser uma maldição que você não pode se livrar, não, é apenas uma causa, mas o cérebro consegue, você consegue mudar isso. O cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade, hoje você sabe, muito grande. Então, com uma mudança de hábitos, pensamentos, comportamentos, você consegue mudar isso. E isso vale, só para te dar um exemplo, uma analogia, com outras doenças que são até biológicas. Você, por exemplo, tem um câncer que tem componentes genéticos, você tem uma predisposição genética, mas hoje já se sabe que com mudança de hábitos alimentares, exercícios, você consegue postergar ou mesmo evitar, né, diminuir a chance de desenvolver aquele câncer. Se isso vale para uma doença tão grave, vale também para a procrastinação. Você pode treinar o seu cérebro, treinar a sua mente para que você não procrastine. Então vamos para uma primeira causa, que é a desmotivação. A pessoa não estou motivado para fazer determinada tarefa. E isso tem muito a ver com os hábitos, com a nossa vida na sociedade moderna. Por quê?
Nós vivemos num ambiente de hiperestímulos no nosso sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema de recompensas. A dopamina, lembrando, é um neurotransmissor, que é aquela que te tira da cama, que te move em direção às suas metas. Esse sistema de dopamina, ele é hiperestimulado por várias coisas na sua vida moderna, tipo a alimentação com muito açúcar, muita gordura, isso leva a dopamina lá em cima, com redes sociais, né, você fica passando ali as redes sociais, vou falar disso um pouco mais adiante. Você tem séries, streamings, entretenimento fácil, entretenimento adulto, a um clique, e essas coisas hiperestimulam o seu sistema de recompensas. E por que esse é um problema? Devido a uma característica de que, quando ele vai tendo esses hiperestímulos, ele vai acostumando. E para você ter o mesmo nível, você vai precisar de mais estímulo. É como, por exemplo, aquela mecânica do remédio para dormir. O remédio inicialmente funciona, mas daqui a pouco o corpo vai se acostumando e você precisa de doses maiores para que consiga você dormir. E aí o resultado disso é que tudo se torna chato, muito chato, e para a pessoa conseguir se motivar para alguma coisa é cada vez mais difícil. Sempre você tem uma coisa ali do lado que te chama, que te dá um prazer imediato. É a história do macaquinho lá, em que ele te leva para uma... Você começa a ver uma matéria e um vídeo no YouTube, e daqui a pouco você está vendo 500 vídeos que não têm relação um com o outro, e não tem um objetivo definido, ou você começa a ver um story numa rede social e fica vendo, daqui a pouco você perdeu uma hora e meia, e é isso que acontece. Uma outra coisa que contribui para essa desmotivação é que, geralmente, essas atividades em que o presente te dá uma satisfação imediata ofuscam os benefícios de uma atividade mais chata que os benefícios de longo prazo. Um exemplo disso é o exercício físico. Você, eu vou ver uma série agora e na TV a cabo, e em detrimento do exercício. Aquilo vai te dar um prazer imediato contra o exercício que você, daqui a 10 anos, possa ter algum problema, você somente não consegue. Ela dá um desconto temporal, um desconto, valor presente do tempo muito significativo. Isso faz com que você adie a sua ida à academia, a fazer exercícios, por exemplo. Outra coisa que contribui para a desmotivação é quando você olha para a tarefa e, cara, é muito grande, vai dar muito trabalho essa tarefa, e a pessoa já fica desmotivada. Ou ela olha a tarefa, tá além da capacidade cognitiva dela. Você não tem conhecimento para aquilo ali, você olha, isso aqui é muito difícil, por onde que eu começo? Eu nem sei. Não, isso aqui para mim é grego. Isso também desmotiva a pessoa. Muito relacionado ao que a gente acabou de falar estão as distrações. Aquela que você, por exemplo, começa a fazer um trabalho e tem uma notificação no seu celular. Pode ser importante. Você pega o celular e aí vai, e aí lê uma mensagem, eu vou ler outra aqui, daqui a pouco vai para uma rede social, e já se for meia hora, uma hora da sua vida ali naquela distração. E mesmo que você não demore tanto assim, há uma desaceleração. É como um carro. Você está ali a 80, 90 por hora. Você desacelera para 20 ou para o carro, até que você ganhe em segmento, ganhe velocidade de novo, aquilo demanda energia e tempo. Então, uma tarefa que poderia durar uma hora, dura 3, 4 horas. Então, distrações também são uma causa, uma fonte de procrastinação, com certeza. Outra causa, aí mais ligada a um sistema límbico, seu sistema das emoções, é quando, de alguma forma, há um sentimento negativo envolvido. Por exemplo, você tem que fazer alguma atividade e aquela atividade envolve uma pessoa que, quando você pensa na pessoa, te dá um embrulho no estômago. E aí você, naturalmente, vai procrastinar, porque seu cérebro evita isso. Fuga, né? Você não quero isso, você tende a evitar dor, sofrimento. Seu cérebro evita dor e sofrimento. Então, você vai tender naturalmente a procrastinar. Muito semelhante a isso é quando aquela atividade no passado te causou alguma dor, algum desconforto emocional. Então, você vai tender a evitar também aquela tarefa e procrastinar. E uma última coisa, também não menos importante, é quando o seu cérebro projeta consequências negativas, imagina uma dor futura em razão daquela tarefa. Seu cérebro é especialista em simular coisas. É o funcionamento normal do cérebro. E o problema é quando ele simula coisas negativas. Então, você vai tender também a fugir da dor. Não quero fazer isso, não vou fazer isso, que isso vai me causar dor. Consciente ou inconscientemente, você vai procrastinar. Outra causa muito recorrente de
Procrastinação é o perfeccionismo, que é quando você tem aquele medo de reprovação social. Não, isso aqui não vai ficar bom, mas o que que as pessoas vão pensar? E aí você não consegue fazer nem iniciar o adia o término, ou você, pior ainda, procura uma qualidade impossível, um nível de qualidade de 0 erros que não é razoável e nem possível. Isso faz com que você também procrastine. E o último, está relacionado particularmente à tomada de decisões, é o que se chama de paralisia pela análise, que é quando você, por exemplo, vai tomar uma decisão, tem muitas opções e você não consegue nem começar por onde, porque você não tem critério para decidir. Ou você tem talvez menos opções, mas as opções parecem muito semelhantes e você não consegue distinguir ali critério para tomar aquela decisão. Quando isso acontece muitas vezes, vai se criando aí um hábito de não decidir. Então, a pessoa tende a, ela vai criando, vai automatizando aquilo ali, seu cérebro também é especialista em automatizar coisas, então você vai se especializando em não decidir, em ficar adiando aquelas decisões. E isso, em alguns casos, está relacionado com o perfeccionismo, né, que eu já falei, e também com os sentimentos negativos, né? Principalmente se você antecipa que aquela decisão vai te causar alguma dor. E quais são os efeitos disso? A procrastinação tem consequências diretas, negativas, na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. No campo pessoal, familiar, a relação com as pessoas vai ficando comprometida, porque a pessoa está sempre sobrecarregada, porque ela não consegue cumprir metas, não consegue fazer as coisas, aquilo também pode irritar as outras pessoas, isso vai causando uma irritação na própria pessoa, que não quer falar daquilo, não quer ser cobrada daquilo, e a pessoa, ou ela não consegue se fazer presente, porque sempre está fazendo alguma coisa que deveria estar fazendo e não consegue ficar ali presente com as pessoas, isso também causa dor nos familiares, e isso é um sofrimento. A pessoa vai se sentindo angustiada, estressada, desanimada, sobrecarregada, com um sentimento de culpa. E esses sentimentos descambam aí na ansiedade, no estresse, que são as portas de entrada para uma depressão, por exemplo, com consequências muito ruins para a saúde mental das pessoas. E complicando mais ainda, como a pessoa procrastina, ela acaba procrastinando a ida ao médico, ou um psicólogo, um terapeuta que poderia ajudar. Então, ele procrastina, não tem ajuda, e isso também é muito ruim. Ou procrastina, por exemplo, uma prática, uma rotina, por exemplo, um exercício que poderia ser benéfico para a saúde mental da pessoa, e aí uma espiral descendente. Na vida profissional, a pessoa acaba ganhando uma imagem daquela pessoa que não entrega nada, que daquela ali você não pode esperar nada, a pessoa pode, inclusive, se prejudicar, perder o próprio emprego, a equipe se prejudica, e isso pode, em alguns casos, comprometer toda a vida profissional da pessoa. Bom, até aqui eu já falei o que é e as causas. E agora, o momento que talvez você estivesse esperando. Como eu começo a resolver toda essa confusão? Mas antes de eu falar sobre isso e dar as dicas, eu peço a você que, se você ficou nesse vídeo agora, é porque você acha que esse assunto é importante. Então, você dê um like no vídeo, porque aí dê um gostei, porque aí o YouTube entende que esse assunto também é importante e vai distribuir para mais pessoas, pode ajudar mais pessoas e também ajuda o canal a crescer. Vocês que assistem vídeo no YouTube não sabem como é importante para nós, criadores de conteúdo, o seu like, o seu gostei, o seu feedback. Ajuda pra caramba. E desde já eu agradeço. Bom, vamos para a primeira causa aí, que é a desmotivação. Como é que eu faço, então, para resolver isso, para que eu não procrastine em função da desmotivação? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é desfazer esse mito de que para fazer algo você precisa necessariamente estar motivado. Não é assim. Você faz coisas para as quais você não está motivado. A vida é assim. Então, eu tenho que estar motivado. Não. Algumas coisas você vai fazer sem necessariamente estar motivado. Feita essa observação inicial, a coisa mais importante aí é mudança de hábito. Você ter uma disciplina para mudar a sua rotina, para que você tenha uma rotina mais saudável do ponto de vista dopaminérgico, sem tantos estímulos, pelo menos durante a semana, para que você consiga reduzir os níveis de hiperativação do seu sistema dopaminérgico, para que você encontre mais motivação em coisas que normalmente hoje você não consegue porque ele está hiperestimulado.
Isso envolve mudar um pouco a sua alimentação, menos açúcar, menos gordura. Isso envolve em ter rotina de exercício físico, em ter menos entretenimento fácil durante a semana, focar mais nas suas tarefas com benefício de longo prazo. Isso é uma tarefa de médio e longo prazo. Se você começar hoje, você com certeza vai ter benefícios em algum momento. Justamente para aquelas tarefas chatas, o hábito é fundamental, porque você faz aquilo ali e você não vai sofrer com aquela tarefa chata. Uma coisa que pode ajudar você bastante numa tarefa que tenha benefícios de longo prazo e você tem aquela dificuldade que eu mencionei, visualize, use técnica de visualização, visualizar os benefícios de você com uma saúde melhor, com alguma coisa daquele benefício de longo prazo, porque a sua mente não diferencia o que é real do que você imagina. Fazendo isso, você vai aumentar o nível de motivação, com certeza, para fazer aquela tarefa. Se a tarefa for muito grande, você olhar assim, já quiser desanimar porque é muito grande, divida em partes menores, usa o que a gente chama de chunking, vai dividindo ela em partes menores, que você consegue, a sua mente consegue lidar melhor quando a tarefa for dividida. E se ela for muito difícil, você olhar, não consigo, não tenho conhecimento, reenquadre, ressignifica aquela tarefa como uma oportunidade para aprender uma coisa que pode ser útil. Pense assim, cara, se eu aprender, adquirir esse conhecimento para resolver essa tarefa, o que mais esse conhecimento novo pode ser impactante positivamente na minha vida? O que ele pode me facilitar? E aí, a sua tarefa muito difícil e você fica desmotivado, vai se tornar uma oportunidade, uma coisa que vai agregar à sua vida. Em relação à causa de distrações, e aí eu vou sugerir um caminho principal. Desligue o seu celular. Estabeleça períodos em que você tenha nível de concentração e desligue o celular. Estudos dizem que mesmo com o celular ligado em outra sala, aquilo ainda distrai a sua mente. Então faça aí períodos aí, uma técnica Pomodoro da vida, em que você desliga o celular e você vai ficar livre dessas distrações, você vai conseguir ter foco para ter uma maior produtividade e evitar procrastinar em função disso. Em relação à causa ligada às emoções, sentimentos negativos em relação a pessoas, tarefas, aí vale uma observação. Se você já entende de PNL, isso é mais fácil para você. PNL, hipnose, desenvolvimento pessoal, talvez isso seja mais fácil para você. Se você não entende desses assuntos, nunca fez curso, eu recomendo para você que procure ajuda, né? Procure um terapeuta, um psicólogo, alguém da PNL que vai te ajudar. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Aqui, como o objetivo do canal é ajudar as pessoas, mesmo que você não seja especialista em programação neurolinguística, eu vou deixar algumas dicas aqui que você mesmo pode fazer. Experimente, quem sabe funciona. Para muitas pessoas já funcionou. Se a tarefa envolver em relação à pessoa em que você tenha, que te embrulha o estômago, tenha sentimentos negativos, tem um vídeo chamado Como Superar o Medo do Chefe. Eu vou deixar um card aqui em cima, um link na descrição. Vá no vídeo, cabe esse vídeo, depois você vai lá e experimente a técnica. Estude o vídeo, experimente a técnica. Talvez isso te ajude quando a procrastinação se referir a pessoas. E se a procrastinação se referir a experiências passadas negativas, tem um outro vídeo que se chama, também vou deixar um card aqui em cima, em um link na descrição, de como superar, como parar de remoer situações ruins, que esse vídeo vai te ajudar, veja o vídeo, aplica a técnica, vai te ajudar a diminuir ou zerar esse sentimento negativo, isso talvez ajude com a sua procrastinação. E se ela estiver ligada, você está imaginando consequências negativas, se pergunte se existem coisas positivas com aquela decisão, porque será que é só uma possibilidade negativa? Se você conseguir visualizar também consequências positivas, efeitos positivos para aquela decisão, para aquela coisa para aquela atividade que você vai fazer, talvez essas coisas se anulem, né? Existe uma probabilidade e isso vai diminuir a tendência à procrastinação. Experimente. Se o problema for a paralisia pela análise, a incapacidade de decidir, por exemplo, com muitas opções, você pode segmentar, né? Usa o chunking, como eu já falei, e você, com as 2 a 2, você consegue aí, o seu cérebro vai trabalhar muito melhor e tomar decisão. Se o problema for que as opções forem muito parecidas, estabeleça critérios para decidir e faça uma tabela.
vai te ajudar bastante na comparabilidade. E se não decidir se tornou um hábito, comece quebrando esse hábito, se perguntando sempre quais são as consequências de eu não decidir, as consequências negativas. Gera uma dor aí em não decidir. Se pergunte também o que vai acontecer se você decidir e decidir errado, mas se não existe uma possibilidade de você corrigir rapidamente, isso não é melhor do que não decidir. Em relação à decisão, você também pode pensar no sentido do Pareto. Ah, não tenho 100% de certeza, mas eu tenho 70% de chance, eu vou decidir. E se der errado, eu posso tomar outra decisão e posso consertar isso. Mas 70% é o que é possível e decidir é melhor, muitas vezes, do que não decidir. E em relação ao perfeccionismo, eu não vou abordar o perfeccionismo, como resolver perfeccionismo nesse vídeo, vai ficar muito grande. Se vocês quiserem, comentem aí, olha, eu quero saber sobre perfeccionismo, que eu vou e faço um outro vídeo. Se uma pessoa comentar, eu já vou fazer esse vídeo específico sobre como eliminar, como diminuir o perfeccionismo, para aí você diminuir a sua procrastinação. É isso aí, gente. Identifique aí, faça esse diagnóstico, identifique as causas da sua procrastinação e aplique, experimente essas dicas que eu dei aqui para vocês nesse vídeo. Se você não conseguir resolver, procure ajuda, procure um auxílio especializado. Todo mundo, em algum momento da vida, precisa de ajuda, isso não é nenhum demérito. Procurar ajuda não é porque você é fraco, é o contrário, para mim. Procurar ajuda significa que você está se autoconhecendo, você chegou à conclusão que naquele momento você não tem recursos e que você vai buscar esses recursos com outra pessoa. Isso é sinal de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Isso é tudo para esse vídeo. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau!